Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bora para a aula número 14 do curso de Delphi básico. Hoje eu vou ensinar para vocês sobre o comando try finally no Delphi. O comando try finally. No Delphi, o bloco try finally é usado para garantir que um determinado trecho de código será executado, independentemente de ocorrerem exceções no código que está sendo executado. Isso é especialmente útil para liberar recursos como arquivos ou conexões do banco de dados, mesmo que um erro ocorra. Então, o programa vai tentar executar o bloco de código que tiver dentro do try e, mesmo que dê um erro, qualquer exceção que dê ali dentro, o que a gente colocar dentro do finally será executado. Independente de ter erro ou não, tudo que tiver no finally será executado. Então vamos ver na prática aí como é que funciona. Então aqui no Delphi eu preparei essa aplicação aqui. E é um programinha que vai esperar dois valores, né? E quando eu clicar no botão de somar, ele vai exibir o resultado da soma aqui no campo de resultado. E eu coloquei um label aqui embaixo, que é o seguinte. Esse label ele vai receber uma mensagem no final só avisando que foi feita a tentativa de realizar um cálculo. Então, bora lá. Aqui no nosso botão somar, então, o que eu vou fazer? De maneira bem simples aqui, eu vou executar esse cálculo. O EDT resultado .text vai receber a soma do meu EDT número 1 com o EDT número 2. Para somar, eu vou converter ele para inteiro, o valor que tiver no campo. str to int o EDT número 1 mais o str to int do EDT número 2. .text. E como o resultado aqui espera um ponto text, eu ainda tenho que converter esse resultado para um texto de novo. Então, um int to str de todo esse cálculo aqui. Então, aqui eu vou executar de maneira muito simples esse cálculo. Então, o EDT resultado recebe o texto aqui do resultado desse cálculo aqui. Então, da conversão do EDT número 1 .text para inteiro e somando aqui com o EDT número 2 .text. E no final, o que ele vai fazer? O meu LBL mensagem, esse label verde aqui, .caption, vai receber uma mensagem qualquer aqui. Foi realizada a tentativa de cálculo. Então vamos ver na prática aí. Então eu vou informar aqui o valor número 1. Eu vou colocar aqui, vou colocar 10 e vou colocar 5 aqui no segundo valor. Quando eu clicar em somar, beleza. 10 mais 5 deu 15 e informou o meu texto. Bom, por que isso aqui deu certo, né? Porque eu coloquei dois valores válidos aqui. Observem que no código eu não fiz nenhum tratamento aqui, nem o str to int def que eu costumo fazer. Então, já fiz já proposital para a gente simular o erro aqui. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu não vou colocar nenhum tratamento ainda aqui. Então, o que acontece aqui? Se eu chegar agora aqui e simplesmente colocar no primeiro valor, o número 4, simular aqui um erro de digitação aqui, coloquei umas letras aqui, o que vai acontecer? Eu não fiz nenhum tipo de tratamento, isso aqui, quando eu somar, vai me gerar um erro, vai me gerar uma exception. Então, o que acontece nesse momento? O programa vai executar
vai tentar executar o cálculo, mas vai gerar um exception, então ele não vai mostrar nossa mensagem aqui. E nem o resultado. Então, somou, ó, deu um erro aqui, tá me dizendo que aquele CXZC não é um valor inteiro, né? Obviamente, porque eu informei caracteres aqui. Quando eu der o continue aqui, aquele erro foi em debug. Agora o Delphi mostra a exception aqui. Mostrou, né, uma caixa de mensagem aqui de exception. Avisou que então essa string que eu coloquei aqui, esse texto, ele não é um valor inteiro válido. Ok. Ó, observem que aqui o meu label continuou sem mensagem. Por quê? Porque quando deu a exception, ele interrompeu o programa aqui nesse trecho. Então, tudo que eu tivesse aqui para baixo não seria executado. Então, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou mostrar para vocês como funciona com o try finally. Se eu colocar aqui try, deixa eu apagar aqui, se eu der um tab aqui, ele dá esse code complete aqui. Deixa eu dar um Ctrl Z, porque eu não quero fazer mais simples aqui. Vou apagar aqui. Vou colocar try, só dar um enter aqui. Observem que ele já completa para nós aqui um finally e um end. Eu vou dar um Ctrl X aqui e jogar o nosso cálculo para dentro do try. Dar um enter aqui só para deixar um espacinho para ficar mais claro o código. E vou recortar a minha mensagem para dentro do finally. Então, o que é a ideia aqui? Ele vai tentar executar o meu cálculo, mas se ele não, mesmo que ele não consiga, ele conseguindo ou não conseguindo, ele vai executar a minha mensagem aqui, porque ela está dentro do finally. Então, bora ver na prática aí. Compilar aqui de novo. Então, eu vou informar o primeiro valor, botar 10 de novo e um 5. Quando eu somar, beleza. Fez o comportamento esperado, que era o comportamento anterior ali, quando os números estão corretos, tá? Só que agora, vou iniciar o programa de novo aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o número 10 e vou colocar a letra A aqui. Então, o que vai acontecer? Vai me gerar uma exceção. E aí, só que, como o bloco está lá no finally, ele tem que executar aqui. Vamos ver se vai funcionar? Bora então. Somar, deu um erro, né? Porque o A não é um número inteiro. Dá um continue aqui, mostrou a mensagem. A is a not valid integer value. Ok. E aqui, ó, mostrou a nossa mensagem. Ou seja, mesmo dando a exception aqui, a gente garantiu que a mensagem que a gente queria que fosse executada foi executada. Existem outros exemplos assim que é muito comum da gente usar aqui, que é para liberar recursos, né? Vou colocar só um exemplo de bloco de código aqui, né? Vou colocar aqui um outro botão e vou colocar aqui dentro desse botão o seguinte código aqui. Eu vou instanciar aqui uma variável do tipo fdQuery do FireDAC, por exemplo. Uma query do tipo tfdQuery. Só dar um Shift Ctrl A aqui para colocar um na tela, só para ele fazer uses das libs do FireDAC. fdQuery, beleza. Coloquei aqui para ele declarar as libs para nós aqui. Agora ele já reconhece esse cara. Dá um break aqui. Então o que eu vou fazer aqui? Só um exemplo no próprio código mesmo aqui, como é que funciona quando a gente quer liberar recursos, né? Usando o try finally. Então eu vou dar um try finally aqui. Eu tenho uma variável do tipo fdQuery aqui, que eu criei, a minha query. Então, o que a gente costuma fazer aqui? Antes do try,
a gente instancia essa variável. Isso aqui é um pouco mais avançado, mas só estou fazendo para vocês verem aí outros usos do try finally, né? Esse aqui é muito comum da gente fazer. A gente quer instanciar uma variável qualquer, né? Instanciar um objeto. Vamos supor aqui, eu vou fazer alguns códigos com ele, né? É muito comum, query.close, query.sql.clear, né? Isso aqui mais para frente a gente vai entender aqui que é usado para banco de dados, né? Enfim, tivesse aqui vários códigos, né? query.open, query.sql.add, select, tá bem. Enfim, então aqui seria um exemplo de uso, né, de uma variável do tipo tfdquery. E no finally, o que a gente faz? A gente costuma liberar os recursos de memória, né? Então a gente faz por exemplo, um query.free. Então, o que basicamente aconteceria aqui? Eu criaria a instância da minha variável. Depois, utilizaria, nesse caso aqui, eu estaria um exemplo fictício de uma consulta SQL. Então, fecha minha query, limpa o campo SQL dela, depois alimenta ele com um comando SQL qualquer e depois dá o open para ele executar a consulta. Então, aqui, se esse cara aqui desse certo, ele chegaria no Finder aqui e liberaria os recursos de memória aqui da variável que eu usei. Se por acaso tivesse dado um erro aqui, mesmo dando erro, né, se desse erro, ele não executaria a consulta, mas ele liberaria da memória, porque a gente está garantindo aqui, para não ficar sujeira de memória, que a minha variável está sendo liberada aqui, dentro do finally. Então, galera, né, essa aula aí é bem curta aí, é um comando, try finally é um comando simples aí, que a gente costuma usar bastante, né? E deixei aí então tanto um exemplinho aqui para forçar uma mensagem, né, no final ali, que foi o nosso exemplo do somar, quanto um exemplo aqui que a gente usa quando a gente faz, por exemplo, orientação a objetos, que a gente instancia um objeto, a gente faz o uso dele e depois libera recursos da memória. Então, por hoje é isso. Não se esqueça aí de dar o like. Quem ainda não se inscreveu no canal, faça sua inscrição. Se puder aí, compartilha com seus amigos e suas amigas. E pratiquem, galera. A prática aí nos faz evoluir. Então, por hoje é isso. Uma ótima semana e até a próxima aula. Um abraço, valeu!